boa noite, sejam bem-vindos à próxima palestra. A gente vai ficar agora com a nutricionista Tatiana Devuono. A Tatiana ela é nutricionista formada pela São Camilo, ela é pós-graduada em alimentação infantil pela Unifesp e nutrição clínica pelo GANEP. Ela atende bebês, principalmente na área de introdução alimentar, e hoje ela vai falar pra gente sobre a introdução alimentar de bebês não amamentados. Espero que vocês tenham uma ótima palestra, aproveitem o assunto e se quiserem entrar em contato com a Tati, procura ela nas redes sociais, ela tem um Instagram Criança Bem Nutrida, tá legal? Uma ótima noite a todos e até amanhã! Olá, tudo bom? Meu nome é Tatiana Devuono, eu sou nutricionista materno-infantil, eu atendo em São Paulo. Eu tenho um Instagram que fala muito sobre introdução alimentar, que é o Criança Bem Nutrida. Também tem o site, que é o criançabemnutrida.com. E eu fui convidada pela Aline para conversar com vocês a respeito da introdução alimentar nos bebês não amamentados. Para iniciar isso, eu queria dizer que a introdução alimentar, ela não se inicia quando a gente começa a oferecer comidinha para a criança, né? Que é por volta mais ou menos dos 6 meses de vida. A gente, na verdade, inicia a introdução alimentar na fase intrauterina. Então, quando o bebê está dentro da barriga da mãe, tá? E ela tem um papel fundamental, essa alimentação, na mortalidade, no crescimento, no desenvolvimento da criança e pode ter repercussões em todo o ciclo da vida, na adolescência, na vida adulta e até na velhice. Os primeiros 500 dias de vida do bebê é um período que vai, né, da concepção até mais ou menos uns 6 meses de vida. E é quando a criança está inteiramente dependente da nutrição da mãe, né? Seja pela placenta ou seja pela amamentação. Entretanto, né, a gente sabe que mesmo crescentes, as taxas de aleitamento ainda são insatisfatórias, né, em todo o mundo. Apesar que são poucas as situações que pode haver uma indicação médica para que tenha uma substituição parcial ou total desse leite. Por exemplo, mamães, né, infectadas pelo HIV, o HTLV1 e o HTLV2. Uso de medicamentos, né, incompatíveis com a amamentação. Crianças portadoras de galactosemia, que é uma doença super rara. E tem algumas situações que a gente precisa interromper temporariamente essa amamentação. Então, por exemplo, doença de Chagas, consumo de drogas, entre outras causas, né, entre outros fatores. Porém, a gente sabe, né, que a maioria das causas dos bebês não estarem sendo amamentados não está ligado a esses fatores que eu citei agora, né? E aí, diante da impossibilidade do aleitamento materno, a gente deve utilizar uma forma que satisfaça as necessidades nutricionais do bebê, conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, Sociedade Europeia, né, de Pediatria. E a gente tem hoje no Brasil, né, a gente tem no mercado fórmulas que a gente chama, né, de partida, que são fórmulas entre 0 até os 6 meses de idade, e fórmulas de segmento, que são entre 6 meses até 1 ano de idade, né? Então, antes dos 6 meses, a gente utiliza essas fórmulas, né, de primeiro semestre ou de partida, e após 6 meses, a gente utiliza essas fórmulas de segmento ou de segundo semestre, tá? Todas as fórmulas, tanto de partida quanto de segmento disponíveis no Brasil, elas são consideradas seguras porque elas seguem a resolução da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E apesar disso, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer a higiene dessa mamadeira, né? Então,
utilizar uma água potável, a diluição da fórmula precisa ser de uma forma correta, então tentar não concentrar muito essa fórmula, porque a gente pode causar uma sobrecarga renal para esse bebê. E se for, isso eu digo numa fórmula que foi mais concentrada, né? E a fórmula que for mais diluída, a gente pode causar uma desnutrição. Então, tomar muito cuidado na hora de fazer a diluição dessa fórmula. A diluição, ela está escrita no rótulo, então ler com atenção e preparar esse leite de forma correta. Outra dica é, por exemplo, você quer fazer uma fórmula, um leite de 90 ml. Então, a maioria das fórmulas é uma medida para 30 ml. Então, você deve colocar primeiro a água e depois o pó, tá bom? Então, de 90 vai ficar um pouquinho a mais, vai ficar um 100, tá bom? Nunca coloque a fórmula e depois completa com 90 ml de água, tá bom? Se a gente está fazendo isso, a gente está concentrando mais essa fórmula, tá bom? A maioria das fórmulas que a gente tem aqui no Brasil, elas são à base de leite de vaca, que precisam seguir algumas recomendações, né? Mas apesar da gente modificar muito esse carboidrato, essa proteína e adicionar vitaminas e minerais, né? Porque eles pegam leite de vaca e modificam todos esses elementos. Existem alguns componentes que não tem nessa fórmula, tá bom? Então, fatores anti-infecciosos, bioativos, que são encontrados no leite materno, tá bom? E aí, falando de tudo isso, né, que a gente chega na hora de iniciar a alimentação do bebê. E como é que é? O que é a introdução alimentar, né? A introdução alimentar, gente, é o conjunto de todos os alimentos que a gente oferece para o bebê, que é além do leite materno ou a fórmula, né? E no caso dos bebês que não tomam leite materno e tomam fórmula, quando que a gente deve iniciar essa introdução alimentar? Então, no último manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças que utilizam fórmula infantil devem iniciar a introdução alimentar igualzinho às crianças em aleitamento materno exclusivo, ou seja, a partir dos 6 meses de vida. Porém, né, a gente sabe que esse material é para uma população geral e não vê, né, aquele indivíduo como um todo, né? Então, é importante a gente saber que cada bebê é único. Então, às vezes o bebê com 6 meses e meio tá pronto para comer. E tem bebês com 5 meses e meio que também estão prontos. E como é que eu sei que meu filho tá pronto para comer, né? Geralmente ele dá alguns sinais de que ele tá pronto, né? Então, ele senta sem apoio, né? Então ele fica mais durinho. Ele tem esse reflexo assim de protusão de língua, fica com a linguinha um pouco para fora, né? O que facilita a ingestão desses alimentos. E um outro fator, gente, que também mostra muito que o bebê ele tá pronto, ele começa a atacar a comida. Então, você tá comendo junto com a família, ele tá sentado no seu colo e ele começa a pegar a comida e levar na boca, né? Então, é importante que ele tenha a maturidade, né, neurológica da criança. Então, ele senta sozinho, mostra esse interesse em comer. E tudo isso se inicia, na verdade, cada bebê tem um momento de iniciar. Então,
Você vai saber quando o seu filho estiver pronto, tá? Na maioria dos casos, eles ficam prontos entre 5 meses e meio até uns 7 meses de vida. Então, a gente tem uma segurança de que o bebê ele senta sozinho, ele ataca a comida, ele tem esse reflexo, né? Então, observar todos esses pontos antes de iniciar a introdução alimentar. Tá bom? Não tem uma data fixa. Muitas mamães pensam que o bebê ele deve comer quando ele faz 6 meses. Então, 6 meses, no dia que ele fizer 6 meses, eu vou lá e eu vou oferecer uma frutinha para ele. E não necessariamente o bebê ele está pronto para comer, tá bom? Uma dica, gente, antes de iniciar a introdução alimentar, coma junto com o seu filho. Para ele já entender todo esse momento, né? Então, de sentar à mesa, comer, de preferência, assim, né? Sem distrações. Então, a distração vai ser a comida, pessoas comendo, ele tentando imitar tudo aquilo. Isso faz toda a diferença para ele. Tá bom? Certo. Então, ele utiliza a fórmula infantil e ele mostra sinais de que ele está pronto para comer, tá? E qual alimento que eu devo oferecer pro meu filho nesse início de introdução alimentar? Gente, vocês podem iniciar tanto pelas frutas quanto pelos legumes, tá? Não tem uma regra sobre isso. Eu sugiro que vocês ofereçam esse primeiro alimento, que seja um alimento que você consumiu muito na sua gestação. Porque, como eu falei, você lembra? Ele já teve contato com esse alimento na barriga da mãe. Então, ofereça, por exemplo, se você comeu muita banana na gestação, primeiro alimento, banana. Se você consumia muita goiaba, goiaba. E assim por diante, tá bom? Porque a chance dele aceitar esse alimento é maior do que um alimento que você não tem muito contato. Primeiro, se você não tem muito contato com esse alimento, é porque talvez você não conheça aquele alimento ou não goste daquele alimento, né? Então, pra mim, vai ser um pouco assim, a chance dele aceitar vai ser menor a chance do que um alimento que ele já tem algum tipo de contato. Nem que for, por exemplo, com o aroma daquele alimento no líquido amniótico. Isso já tá bom pra mim, tá? Tá certo, então você escolheu o seu alimento, né? Faz de conta que você escolheu uma fruta. Então, por exemplo, você escolheu a laranja, tá bom. Como é que eu devo oferecer esse alimento? Será que é em formato de papa, palito? Qual forma, tá? A gente sabe, né? Vocês, principalmente do Conal, que já devem ter ouvido falar sobre o BLW, né, que é o Baby Led Weaning. A gente tem esse método onde a criança ela fica livre para escolher o que ela quer comer e ela pega esse alimento e ela leva na boca. Mas a gente tem outros métodos de introdução alimentar. A gente tem o método tradicional, onde a criança ela recebe comida na boca. Então a mãe pode amassar com um garfo essa fruta, esse legume e ele recebe na boca esse alimento. Então, quando a criança recebe esse alimento na boca, a criança não tem tanto contato com o alimento, como se ele estivesse pegando esse alimento e ele levando na boca, tá bom? Quando ele pega o alimento, explora aquele alimento, e aí quando ele vê todo mundo comendo,
ele entende que aquilo é para comer e aquilo vai encher a barriguinha dele, porque antes ele não sabe que isso funciona, né, dessa forma. Então, aí ele vai entender, ah, tá, isso aqui é de comer. Então, ele pega esse alimento e leva na boca, tá? E aí você pode escolher, por exemplo, até se você quiser amassar, se quiser com que ele pegue, tenha contato, isso é muito importante, tenha contato com o alimento e leve na boca, ou ele pega e ele leva na boca, tá certo? Mas é importante ele ter esse contato com o alimento. Para ele entender, por exemplo, que o chuchu, ele tem um formato, né? Que o chuchu tem uma cor, o chuchu tem uma textura na mão, uma textura na boca, tudo isso é aprendizado. E deixa a criança mais livre para escolher. Quando a gente pega a colher e coloca no rostinho dela para ele comer, né? Uma criança que ficou, né, antes dos 6 meses no colo, recebendo a mamadeira, então ele não percebia tantas coisas, né, ao redor dele. Percebia, mas não tanto após os 6 meses. Após os 6 meses, eles começam a visualizar tudo. Então, formatos, cores, principalmente assim, texturas. Então, é muito interessante se vocês deixarem o seu filho livre para pegar aquele alimento e levar até a boca, tá bom? A gente, né, tem o método BLW, que é o método onde a criança ela escolhe o que ela vai comer e ela come basicamente o que a mãe come, tá bom? A gente tem o tradicional, como eu falei, que é amassado no garfo, né, e a gente oferece na boca da criança. Então a criança não tem tanto contato assim como o do BLW. E a gente tem uma mistura dos dois. Então, deixa a criança mais livre. Então, se a criança quiser comer, né, e em algum momento você quiser dar comida na boca dela, pelo método da mistura, assim, a gente não vê problema nisso, tá bom? Eu sou a favor, assim, da gente sentir o que o nosso filho quer. Então, eu tô percebendo que meu filho tá querendo receber comida na boca. Então, você dá comida na boca da criança. Ah, eu tô percebendo que meu filho quer explorar. E deixa ele explorar, tá bom? A gente precisa entender que as fórmulas infantis, elas tentam se adequar ao máximo no máximo possível com o leite materno. Então, o máximo, né, que a indústria consegue. Então, muda carboidrato, muda a gordura, muda a proteína, deixa ela bem quebradinha, né? E aí, por conta disso, da mesma forma como o leite materno, ele supra as necessidades nutricionais da criança até 1 ano de idade, a fórmula infantil também vai suprir a maioria dessas necessidades nutricionais até 1 ano de idade, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não tenham pressa. Se a criança no início comer muito pouco, não tem problema, deixa ela livre. Então, a gente vai escolher, por exemplo, uma fruta, vamos dar o exemplo da laranja, e a gente vai escolher um horário que ele vai receber essa fruta. Então, a gente pode escolher, por exemplo, no lanche da manhã. Então, ele acorda, ele, por exemplo, mama a mamadeira, e aí depois disso, depois de 1 hora, ele vai sentar no cadeirão para receber essa fruta, tá? O ideal é a gente oferecer essa fruta, então, num local tranquilo e sempre oferecer a fruta junto com ele, comer a fruta junto com ele. Então, já começar, já chega chupando a laranja, tá bom? E aí você dá um pedacinho de laranja, né, cortado no meio, para ele chupar também, tá bom? Como eu falei antes, uma criança que está sentada no cadeirão, então ele já tá durinho, já tá querendo receber esse alimento, então não é uma criança molinha, tá bom? A gente tem certeza que a gente está oferecendo esse alimento mais sólido quando ele está pronto.
E aí você começa a chupar essa laranja na frente dele e a tendência é ele imitar esse movimento e chupar também junto com você essa laranja, tá bom? Se o bebê ele fizer uma careta, por exemplo, chupou a laranja e mostrar que ele não gostou, então, por exemplo, ele fez uma caretinha, isso não quer dizer que ele não gosta da laranja e por conta disso eu nunca mais vou oferecer essa fruta para o meu filho. Isso quer dizer que ele estranhou aquele sabor. Pensa só, ele recebia a fórmula, né, que tem o mesmo sabor, e aí de repente ele se depara com um alimento que ele não tinha contato. Então, com uma textura na boca diferente, com sabor diferente. Então, é normal a criança recusar nesse primeiro momento. Pode ser que ele aceite, mas também pode ser que ele recuse. E não é por conta disso, né, que a gente não deve mais oferecer esse alimento para a criança. Tudo bem, oferecemos a laranja. No dia seguinte, a gente oferece a laranja? Não. No dia seguinte, a gente pode oferecer um outro alimento para ele, tá bom? Não precisa ser 3 dias a mesma fruta, 3 dias o mesmo legume. Pode ser tudo, né? No caso de uma criança, eu digo assim, não alérgica, né? Pode ser um alimento diferente do outro, sem problema nenhum. Tudo bem? A maioria das crianças, elas aceitam uma quantidade muito pequena, como eu falei. Então, não se preocupem com quantidade neste momento. Se preocupem com a qualidade dos alimentos que você vai oferecer, tá bom? Porque, como eu falei, o principal alimento dessa criança ainda vai ser o leite, tá bom? Então, dá tempo ainda para a criança engatar essa introdução alimentar. Que, geralmente, esse período pode ir assim, de criança para criança. Mas tem criança que engata a introdução alimentar com mais ou menos 7 meses. Então, um mês depois que iniciou a introdução alimentar. Tem bebês que engatam com 10 meses. Tem bebês que engatam com 12 meses. Tá bom? Então, relaxe. É a maior dica que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Relaxe. Tá bom? Tudo bem. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns utensílios na alimentação do bebê, tá bom? Então é importante vocês terem um cadeirão, né, para ele sentar e comer aquele alimento. Cadeirão de preferência estofadinho, com um bandejão na frente, tá? Tem alguns cadeirões que ficam em cima da mesa também, mas por mim, assim, que é, por exemplo, um apartamento pequenininho, tem que colocar em cima da mesa. Por mim não tem problema nenhum, tá bom? Só cuidado, que às vezes as crianças, elas se movimentam muito e tem o risco da criança cair no chão, tá bom? Tentar evitar ao máximo oferecer comida naqueles bercinhos, né, que tem alguns brinquedinhos em cima. Então, é muito comum entre os bebês ganharem, né, esse tipo de bercinho inclinado. Então, quando a criança está inclinada, o risco de engasgo ele é maior. Então, a criança precisa ficar bem retinha. Quando, por exemplo, eu vou levar meu filho para comer no shopping, tá? Como é que eu faço? Se for naquela cadeira de passeio, shopping, colocar o mais 90 graus possível esse bebê nessa cadeira, bom? Se ele estiver bem durinho, pode ser no seu colo. Okay? Tentar evitar de colocar o bebê no sofá e dar comida para ele, porque ele vai ficar tortinho, o risco de engasgo é maior. Imaginem vocês assim, deitados e alguém dando comida na boca. Você não sente que existe um incômodo? Então, a mesma coisa acontece com os bebês. Em relação aos babadores, a gente tem diversos tipos de babadores, né? Babadores aqueles pequenininhos, a gente tem aqueles babadores que vão até aqui, que são bem legais, que a gente até fala que é o babador BLW, onde a criança
que fica até aqui e vai até as perninhas dele, então a criança consegue explorar muito bem esse alimento, e a mamãe só limpa as mãozinhas, o rostinho, tira esse babador e a criança tá limpa, não precisa ficar dar banho, né, a cada refeição, que ajuda bastante nesse período, né, de exploração dos alimentos. Outros utensílios pra gente conversar sobre os talheres, tá? Um talher, então, é importante que ele sempre esteja na mesa da criança, para que, se ela quiser comer, pegar esse talher e levar na boca, deixar ela à vontade, tá bom? Mesmo que você esteja dando comida na boca dela, mas deixa uma colherzinha do lado, para que, se ele quiser pegar aquele alimento e levar na boca, deixar ele livre, tá bom? Tentar evitar aquelas redinhas que tem, aquelas redinhas que você coloca o alimento dentro, né? A criança vai ficar chupando. Então tem o risco de contaminação nessa redinha é maior do que a criança pegar um alimento e levar na boca. Então é importante que essa redinha seja evitada, tá bom? Porque fica pedacinhos de fruta entre essa redinha e a criança, e se a gente não limpar direito, tem um risco de contaminação, tá? Em relação aos pratinhos, então, se for o método BLW, o ideal é vocês deixarem, então, sem pratinho, deixarem os alimentos lá no bandejão e a criança pega e leva na boca. E se for o método tradicional, onde a gente amassa bem os alimentos, o ideal é deixar na frente da criança, tá bom? Para que, se ela quiser ter contato com esse alimento, mesmo no formato de papa, deixar, tá? Os melhores pratinhos. Os melhores pratinhos são os pratinhos baixos, não pratinho muito alto, porque a criança precisa ver o que está dentro do prato, reconhecer aquilo. Então, importante um pratinho baixo, se tiver uma ventosa que gruda, também é legal. Tem umas bandejas que tem um prato, são ótimas, aqueles tipos de pratinho, né? Tentar evitar só esses pratos muito altos e com fundo pequeno, tá? Outros utensílios. Então, se você for dar água para criança, tentar dar no copinho a água. A criança pega, né, e leva e fica tomando. Pode ser aquele copinho pequenininho, ou você ajuda com um copo um pouco maior. E um outro utensílio que eu gosto bastante de falar é pra gente colocar, na verdade nem é um utensílio, né? É pra gente evitar sujeira. É aqueles panos de toalha de casa de mesa de vó, assim, sabe? De plástico. Gosto muito de colocar no chão, pra, se caso, enquanto a criança estiver comendo, cair o alimento no chão, a mamãe consegue fazer uma higienização mais fácil através desse paninho, né? Esses são alguns utensílios, né, que a gente pode oferecer para a criança junto com a introdução alimentar, então pratinho, colherzinha. Vocês não precisam comprar muitas coisas, tá, gente? Só isso que eu falei, um prato, acho que 2 talheres, o copinho, não precisa comprar muitas coisas para introdução alimentar, não, tá bom? Uma coisa que a gente precisa pensar antes de iniciar a introdução alimentar, é no nosso repertório de comida. Então, assim, quantas frutas será que eu já experimentei na minha vida? Em todas as minhas consultas de introdução alimentar, eu ofereço uma lista de todos os alimentos, a maioria deles, né? Aqui no Brasil a gente tem demais, mas uma lista, e eu peço para os pais ticarem todas as frutas, legumes e verduras que eles já comeram na vida dele. E aí, quando a gente olha essa lista, a gente se dá conta, assim, na maioria deles, né, o quanto que eu ainda preciso experimentar. Eu até brinco, né, que tem muita mamãe fazendo introdução alimentar junto com o filho, ou papai também, né.
E é muito legal isso, porque se você tem um repertório pequeno de frutas, verduras e legumes, você provavelmente vai passar isso para o seu filho, tá? Então, se eu consumo só 4 tipos de fruta, eu vou oferecer só essas 4, certo? Então, é importante que o leque de sabores da criança seja um leque grande, a gente ofereça uma quantidade boa desses alimentos para ela, né? Principalmente na introdução alimentar. Uma coisa que a gente precisa pensar também é que eu nunca vou oferecer uma fruta para o meu filho que eu nunca tenha experimentado. Então, se eu nunca experimentei, por exemplo, o caqui, eu não vou dar para o meu filho caqui. Eu não sei se é amargo, se é doce, se tem uma consistência diferente do que eu tô acostumada. Então, eu preciso experimentar isso, tá bom? Então, observem primeiro a alimentação de vocês, porque provavelmente você vai passar pro seu filho, tá bom? Em relação às frutas, então, no nosso exemplo, a gente iniciou com a laranja, certo? É importante a gente prestar atenção na sazonalidade dos alimentos. Então, se agora é época, por exemplo, de laranja, ofereçam laranja, mas laranja não dá o ano todo. Se agora é época de abacate, ofereçam o abacate. E assim por diante, tá bom? Tentem não oferecer alimentos que não sejam da época. Por exemplo, oferecer morango em janeiro, que é uma época que assim, é muito quente. Então a gente sabe que não é época de morango. Então, pro morango tá lá bonitão, ele precisa de uma quantidade maior de agrotóxicos, né, do que um alimento que seja da época. Tá? Uma outra coisa que eu gosto bastante de falar é que a fruta que você for oferecer é importante que seja uma fruta sozinha. Então, tentar evitar as frutas, misturar muito as frutas, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma papinha de morango com banana. A criança não reconhece nem o morango e nem a banana. Então, o ideal é você oferecer uma fruta por vez, né? E a criança começa a reconhecer aquele sabor. E ter suas próprias preferências, por que não? Depois que ela experimentou várias vezes, por que não? Vai? Se a criança mostrar que ela recusou algum alimento, como eu falei, isso não quer dizer que ela não gostou. Então, ofereça aquele alimento de novo, como se nada tivesse acontecido em outro momento. Então, por exemplo, não gostou da laranja. Passa uns 15 dias e ofereça a laranja da mesma forma. Começa comendo a laranja e ofereça para o seu filho, como se nada tivesse acontecido, tá? Não há contraindicação de nenhuma fruta. Então, todas as frutas podem ser oferecidas para o seu filho, só prestar atenção na época das frutas, tá? E todas as frutas. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, tá? E aí a gente vai viajar para o Nordeste. Que tal a gente oferecer as frutas de lá? Certo? Porque tem uma quantidade menor de agrotóxicos do que se eu comprasse essa fruta aqui em São Paulo. Bom, e a mesma coisa, entendeu? Gente, porque a quantidade de frutas que a gente tem no Brasil, assim, são pouquíssimos países que têm essa variedade tão grande, né? Então, vamos aproveitar, certo? A mesma coisa se for para os Estados Unidos, melhor oferecer as frutas de lá, tá bom? Ok. Uma dúvida que eu recebo bastante é em relação ao suquinho. Será que eu posso oferecer suquinho para o meu filho? Será que eu não devo oferecer suquinho para o meu filho? Qual é o problema do suco? Enfim, bem, a gente sabe que quando a gente, por exemplo, pega a laranja, espreme ela, a maioria do bagaço fica retido. Só que piora quando eu coloco
esse suco na mamadeira ou até naqueles copos de... Sabe aqueles copos de transição? São nos copinhos de transição. Porque se passou um pouco do bagaço no suquinho, no bico de transição ou na mamadeira não vai passar. Então, o que o bebê recebe? Só frutose. E o que acontece com a frutose em grande quantidade? A gente leva muita glicemia, né? E o pâncreas, né, que é o órgão que regula esse açúcar no sangue, precisa trabalhar muito para esse açúcar cair. Então, o bebê, né, que está em desenvolvimento, crescimento, tudo, demanda muito dele a gente diminuir esse açúcar no sangue neste momento, entendeu? E eu não sei, por exemplo, se todo dia suquinho, se no futuro ele tem um risco maior de diabetes, será? Então, eu prefiro assim, não oferecer suquinho até 1 ano de idade, tá bom? A gente, nesse período que a gente está oferecendo as frutas, então um dia pode ser laranja, outro dia banana, outro dia mamão, outro dia caqui, outro dia caju e etc. Experimentou uma quantidade boa de frutas, né? Aí a gente pode pensar em passar a criança para uma refeição mais completa, que é ou o almoço ou o jantar. Só que antes de passar para o almoço, para o jantar, é importante a gente, nesse início, a criança ter contato com um ingrediente, né, um componente alergênico que se chama glúten, tá? Por que, Tati? Por que eu não posso não oferecer glúten? Porque agora, nesse momento, quanto mais cedo a gente oferecer o glúten para a criança, menor o risco da criança ter uma intolerância, né, ou uma alergia ao glúten. E é importante que seja neste período para a gente aproveitar a chamada janela imunológica, né, onde a criança ela consegue receber esses alimentos mais alergênicos, como o glúten, o ovo e o peixe, bom? E aí, como é que eu faço esse teste do glúten? Então, nessa semana que você estiver oferecendo só as frutinhas, porque assim, vai ser a fruta e os outros horários, leite. Você vai estar oferecendo a frutinha naquele horário, faz de conta que é o horário das 9 horas da manhã. Oferece uma frutinha para ele ou ela, né? Aí em um dia, você salpica um pouco de aveia em cima dessa banana, por exemplo. Quando a gente salpica um pouquinho dessa aveia na banana, né? A aveia tem que ser com glúten, tá? A quantidade de glúten que tem na aveia é uma quantidade muito pequena. Então, a criança, ela até pode ter uma reação ao glúten com essa quantidade pequenininha, mas não vai ser, por exemplo, como se fosse um pão ou um macarrão, né, que vai ser bem mais feio. Melhor a gente sempre oferecer a aveia primeiro, tá? Aí oferece, geralmente a reação em poucas horas, né? E aí, oferecer uma quantidade boa de frutas e a gente passa para o almoço. O almoço, gente, é importante que a criança ela tenha contato desde o início com todos os grupos dos alimentos. Então, pensa só, a criança já estava acostumada antes a receber a fruta, certo? Recebia a fruta e ela já estava acostumada a sentar, receber comidinha, comer junto, mas quando ela receber essa refeição, que vai ser o almoço, que vai ter todos os grupos dos alimentos, essa criança não vai ser uma novidade ela sentar no cadeirão e receber essa comida, tá bom? Não precisa colocar, por exemplo, um dia só mandioquinha, outro dia mandioquinha com feijão, não. Pode já começar com todos, tá bom? Mas o ideal é a gente oferecer esse pratinho com alimentos, um grupo de cada e tudo separado. Então, por exemplo, a gente tem que oferecer, né? O que precisa ter no prato nutritivo?
Então, um grupo do carboidrato, que pode ser um arroz, pode ser uma mandioquinha, pode ser uma mandioca, pode ser uma batata doce, uma batata inglesa, pode ser um milho. Um grupo da proteína, que tem que ser um grupo, né, se a mãe consumir, a família consumir carne, pode ser a carne bovina, pode ser o frango, pode ser o peixe, pode ser o ovo. Mas no primeiro contato que a criança vai ter com o peixe e com o ovo, a gente vai fazer o teste, tá bom? Então a gente tem teste de glúten, teste de ovo e teste de peixe. E deve ser feita o mais cedo possível. Então, o ovo, como é que a gente vai fazer o teste do ovo? Pegar o ovo, cozinhar muito bem esse ovo, pegar um pedacinho de clara, um pedacinho de gema e oferecer na comida da criança. O peixe é a mesma coisa. Cozinhar muito bem esse peixe, oferecer um pedacinho muito pequenininho e colocar na comidinha da criança, tá bom? Geralmente a reação é nas primeiras horas, tá bom? E quando estiver fazendo um teste do ovo, não fazer o teste do peixe, porque a gente não vai saber se foi a reação, se foi do ovo ou se foi do peixe. Um outro grupo na parte de proteína, a gente tem outros tipos de carne, né? Então, por exemplo, a gente tem rã, que a gente não consome tanto aqui no Brasil, mas sim, eu adoro rã, eu sempre falo da rã porque pra mim é super gostoso. Mas eu sei que na maioria das famílias isso não entra na casa. E por mim, gente, tudo bem. O que eu quero é que vocês sigam a alimentação da casa. Então, por isso que todo mundo precisa comer saudável. E vocês ofereçam o que mais ou menos vocês gostam, né? Compram pro bebê. Então, se vocês não compram esse tipo de carne, não é para oferecer, por exemplo, ele fica comendo rã e todo mundo fica comendo carne, entendeu? Tem que ser um pouco parecido, sim, tá bom? Outras carnes, por exemplo, coelho. Por mim não tem problema nenhum. E o fígado, Tati? A gente pode oferecer o fígado para a criança? Eu prefiro que, se a gente for oferecer esse fígado, tem que ser um fígado orgânico, tá bom? Porque eu não sei se esse boi recebeu injeção com antibiótico, e a gente sabe, né, que vai tudo pro fígado. Se eu tô consumindo o fígado do boi, eu tô consumindo todos esses componentes, né? Então, eu prefiro não oferecer o fígado pro bebê, tá? Outro grupo do alimento que a gente precisa pensar nesse pratinho, né, são os legumes. Então, abobrinha, beterraba, berinjela, chuchu, tomate, enfim, gente, os legumes que vocês quiserem, tá bom? A gente tem também outro grupo que são as verduras. Aí a verdura precisa ser cozida, né? Pode ser cozida ou, por exemplo, misturada com outro grupo, né? Porque a verdura, quando mesmo a gente picar bem, ele pode grudar no céu da boca. E a criança pode ter o gag, né? Ou rejeitar esse alimento por conta de ser um pouco mais fibroso. Mas sempre deixa ele separado, tá bom? Mas se você quiser, por exemplo, fazer um hamburguinho de carne caseira, quiser incluir um pouquinho de verdura, também não tem problema nenhum, tá bom? Mas é importante que esteja separado para ele reconhecer, tá bom? E na hora de oferecer, pega um pouquinho de arroz, um pouquinho de verdura e dá pra ele. Assim como a gente come. Eu não como só arroz, depois só feijão, depois só legume, depois só verdura. Eu misturo um pouco. Então vai ser a mesma coisa com eles, tá bom? Então a gente tem o grupo da verdura e a gente tem o grupo da leguminosa, né? Que é ervilha, grão de bico, feijão branco. Oferecer todos esses, não tem restrição, tá bom? Mas eu sempre falo para deixar de molho, então esse feijão da noite pro dia com meio limãozinho espremido, pra gente ativar o ferro do feijão e eliminar uma quantidade boa de fitato, tá bom? E para preparar esse feijão e para preparar a proteína, a gente pode utilizar um bom azeite.
Um azeite extra virgem com uma acidez baixa, até 0,5, importante. E quando a comida estiver pronta, você rega mais um pouquinho de azeite em cima desse pratinho, ok? Então, esses são os grupos dos alimentos que devem conter no pratinho da criança. Então, um carboidrato, uma proteína, um legume, uma verdura e uma leguminosa. Lembrando que a leguminosa é uma vez por dia, não precisa ser duas. Se você der no almoço, uma quantidade, né, que atenda, você não precisa dar no jantar, tá bom? E aí a criança ela vai comer essa comidinha, né, com todos os grupos dos alimentos. Então, a gente teria o lanche da manhã, que seria a fruta. Ele comeu um número de frutas bom. Aí a gente passa pro almoço, um grupo de cada. E depois a gente passa para a segunda fruta, que pode ser um lanche da tarde. Se você deu no lanche da manhã banana, no lanche da tarde pode ser uma outra fruta, mamão, por exemplo. Tá bom? Uma coisa que eu não sei se eu deixei claro para vocês é que o teste do glúten é só uma vez. Não é para oferecer glúten todos os dias. Então, em um contato, tá bom? A gente só vai fazer esse teste para ver se tem alguma intolerância. Não apresentou nada, não precisa oferecer aveia todos os dias. Bem, passado para essa segunda fruta, que vai ser fácil, porque a criança já consome essa fruta de manhã, a gente passa para o jantar. Aí o jantar pode ser também um grupo de cada igual o almoço, só lembrando que a leguminosa, se você der no almoço, não precisa dar no jantar, ok? Então, completando com 2 frutas, um almoço e um jantar. Até mais ou menos, né? Se ele comer bem, se ele engatar a introdução alimentar, se tudo correr bem, mais ou menos até uns 9 meses, por aí. A partir dos 9 meses a gente muda algumas coisinhas. Uma coisa que me perguntam bastante é em relação aos temperos, tá? Posso colocar todos os temperos? Não tem problema nenhum, tá bom? Você colocar todos os tipos de tempero, menos, né? Pimenta, curry, noz moscada e o sal. O sal, a gente não indica para criança menor de 1 ano de vida, tá bom? Porque a recomendação de sódio é muito pequena. Então, legumes, verduras, frutas já tem uma quantidade de sódio para a gente atender essa recomendação. Então, não precisa adicionar nenhum tipo de sal, né, na comida, nem sal rosa, nem marinho, nada disso, tá bom? E abusem dos temperos naturais. Então, alecrim, tomilho, sálvia, manjericão, pode colocar canela, pode colocar hortelã, pode colocar, enfim, o tempero, cebolinha, salsinha, o tempero que vocês quiserem, tá bom? Não tem problema adicionar os temperos. A preparação eu gosto muito de fazer no vapor, porque a perda de vitaminas e minerais ela é menor no vapor do que direto na panela, tá bom? Eu sempre oriento, gente, que a comida do bebê não pode ser diferente da família. No final você coloca o seu sal, então a comida pode ser a mesma, mas no final você pode colocar sal no seu prato e do dele sem sal, tá bom? Também uma outra dica é deixar a criança comer desde sempre junto com vocês. Então, eu vejo muito aquela criança que come num horário totalmente diferente dos pais. E, assim, né, na cozinha, enquanto ele tá comendo na cozinha, o resto da família está comendo na sala de jantar, rindo, conversando. E isso a criança, ela entende, né? Parece que ela tá de castigo, né? Deixando ela sozinha na cozinha e todo o resto da família no outro lado. Então, o ideal é todo mundo junto, né? Comendo a mesma coisa. E aí, no final, você coloca o sal. Tá bom?
Então, a gente fica, né? Então, como eu falei, 2 frutas, um almoço e um jantar, até mais ou menos uns 9 meses de idade, né? Até mais ou menos. Isso vai depender muito quando a criança vai engatar a introdução alimentar. E aí, então a gente tem uma refeição completa. Eu sugiro que vocês façam isso, gente, porque tem uma outra opção que seria almoço, fruta, jantar, fruta. E os outros horários, o leite, tá bom? Só que se a gente colocar fruta, almoço, fruta e jantar, a criança, ela já vai estar acostumada a, talvez, né, comer a comida e cada vez mamar menos. Então, tomar essa fórmula por um período menor. Eu falei no início que existem alguns componentes que tem no leite materno e não tem nas fórmulas, que são os probióticos. E aí seria interessante se vocês oferecerem os probióticos para as crianças, né, o profissional que está ficando junto dessa criança, fazer a prescrição desses probióticos, então com uma cepa boa, né, com uma cepa grande, conversar com ele para ele fazer essa prescrição desse probiótico para a criança, para ele ter esse benefício. Uma coisa que a gente precisa pensar é que a criança no início da introdução alimentar, ela come bem pouquinho, tá? Então ela come 1 ou 2 colheres de sopa. Isso não substitui uma refeição. E aí, o que a gente deve fazer é espaçar um pouquinho essa refeição, tá bom? E aí, oferecer esse substituto do leite materno, que é a fórmula infantil. O que não pode acontecer é ser, por exemplo, almoçou e recebeu a mamadeira, porque existe uma competição, né, na absorção de vitaminas e minerais, aonde o ferro ele não é absorvido quando a gente tem um alimento rico em cálcio. Então é importante que a gente separe um pouco, né, o horário do almoço e da mamadeira, tá bom? Falando um pouquinho sobre as fórmulas infantis, eu queria só ressaltar que é importante a gente buscar um profissional para a escolha da fórmula infantil. Então, a gente tem fórmulas fórmulas básicas, né, que é o número 2, né? Estou falando para as fórmulas de segmento. Então, né, tem vários tipos de fórmula número 2. E a gente tem fórmula para refluxo, a gente tem fórmula hipoalergênica, a gente tem diversos tipos, né, de fórmulas. E é importante você conversar com o profissional, com o seu nutricionista, para a escolha da fórmula ideal para o seu filho, tá bom? Eu queria só finalizar falando um pouquinho sobre os alimentos proibidos nessa fase, tá bom? Primeiro alimento proibido é os derivados e o leite de vaca, in natura, certo? Então, a proteína do leite de vaca, eu sei que as fórmulas têm leite de vaca, só que as fórmulas, eles modificam, né? Eles quebram a proteína. E a proteína do leite de vaca in natura, ela tem uma proteína maior, né? Então, é de uma digestão muito difícil, né? Esse leite in natura. E também dos derivados do leite. Então, o ideal é a gente não oferecer esse alimento para as crianças menores de 1 ano de idade. Outro alimento, né? Então, refrigerante, light diet até os 90 anos, não dê outro tipo de alimento, né? Então, aqueles alimentos ultraprocessados, salsicha, nuggets. Então, se for um nuggets caseiro, não tem problema, entendeu? Mas se for, por exemplo, uma bolacha recheada, então, não oferecer esse alimento para as crianças, tá? Outro alimento que é proibido, né, são café também. A gente deve esperar um pouco para oferecer café para essa criança, né? Eu sugiro que no final da adolescência a criança ou adolescente possa tomar café, tá bom? Outro alimento proibido são os açúcares. Então, açúcar de coco, açúcar mascavo, qualquer tipo de açúcar, gente, é açúcar.
Então, não oferecer para as crianças até os 2 anos de idade. Oleaginosas, como nozes, castanhas, macadâmia, não oferecer para as crianças até 1 ano de idade. Morango, caqui, uva, beterraba, tomate, verduras como couve, somente orgânicas, tá bom? Esses alimentos que eu falei podem, mas eu prefiro que sejam oferecidas somente orgânicas, tá bom? Água de coco como substituto da água. Água de coco pode, mas nunca substituindo a água, tá bom? Frutos do mar como camarão, lula, polvo, a partir dos 2 anos de idade, tá bom? Cogumelos também a partir de 1 ano de idade. Então é isso, tá? Eu falei um resumo, né, sobre introdução alimentar nas crianças não amamentadas. É claro que a gente poderia falar o dia inteiro sobre isso, mas eu quis falar um pouquinho com vocês a respeito das partes mais importantes sobre esse tema. E não deixem de me seguir nas redes sociais, que é o @criançabemnutrida, e o meu site, né, que é o criançabemnutrida.com. Tá certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.